Salmos 37, verso 19. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Diz o ímpio em seu caminho, não há Deus, mas ele, no dia mau, clamará, e não haverá para ele socorro, porque foi advertido e desdenhou de minhas palavras. Muitos anelam a bênção e a proteção, mas são rebeldes à minha voz e menosprezam os meus ensinos, não colocando-os por obra. Outros, como Balaão, jogam em ambos os lados e acarretam sobre si destruição. Lembrem-se de Daniel, levado como deportado à Babilônia, mas eu o levantei por sua fidelidade a mim. Ele não tinha nada e tinha tudo. Ele só tinha em sua mente os meus ditos, minha lei, meus mandamentos, meus estatutos e decidiu colocá-los em prática e não se contaminar com a comida que era dada neste reino, um reino pagão. E àqueles que foram recebidos na corte real, era-lhes oferecidos alimentos que comiam neste reino, sendo isso um privilégio, recebê-la, Daniel com tato, mas com decisão sob a minha sabedoria, pediu 10 dias de prazo para ele e os que decidiram, como ele, não se contaminar. Muitos foram deportados, mas poucos os que se mantiveram firmes. Muitos buscaram a desculpa de, por estar em um lugar não promissor, não poderiam seguir os meus ensinos. Mas estes, quanto mais se afastavam de mim, mais Daniel e seus amigos se aproximavam cada vez mais da fonte da vida. Grande contraste entre uns e outros, porque não tendo nada material, tinham mais importante, sua mente, cimentada em mim, seu livre-arbítrio exercido e decidido a seguir atrás de minhas pegadas. Eu os honrei, porque eu honro aos que me honram, e os levantei acima de todos os demais. E em seus momentos de grandes provas, não me fiz esperar. Esta é a minha operação para os que em mim confiam e avançam atrás das minhas pegadas. Pois eu encho a mão do diligente e prospero ao puro e humilde de coração. Ponho abundância na mão daquele que é braço forte para com seu irmão. Vês o homem solícito em meus ditos e de reto caminhar? Este busca o meu rosto noite e dia, e eu compartilho com ele a minha sabedoria. Alargo o seu caminho e fecho diante dele as portas dos que maquinam contra ele o seu mal. O eu maligno, que contamina um homem, não entende esse proceder. Luta por si mesmo. Declara com sua boca crer em mim, mas não procura caminhar com fé, mas sim por vista. É contencioso. Quando vê que seu próprio braço não lhe dá para prosperar, exclama: este caminhar é somente para alguns, não é para mim. Assim desculpa o seu eu maligno e se retira dos meus caminhos. Mas aquele que eu vivo nele e faz de mim a sua fortaleza, escuta as minhas palavras. Vende tudo o que tem pela pérola de grande preço. Sua alma se regozija em mim e percorre feliz o meu caminho.
enquanto vai por ele, vai ajudando o caído, o manco, o coxo e o cego. Fecha as feridas daqueles que as têm abertas e cura os moribundos, e põe o seu braço forte em ajuda do esforçado que luta sozinho. Enquanto se alegra em fazer o bem, sem esperar recompensa, pois estes não têm nem para eles mesmos. Ele clama a mim por sabedoria, para ensinar a estes como poder se sustentar. Eu abro os meus tesouros em sua mente, encho suas mãos para que ele cuide das ovelhas feridas, magoadas e famintas. Seu caminhar entre eles é uma bênção que se multiplica com eles, e estes, por sua vez, abençoados, vão como servos fiéis, agradecidos a abençoar a outros. Tal é a vida daquele que, não tendo nada, tem tudo. Mas há muitos que, tendo tudo, se escondem de seus irmãos. Calam-se diante de seu sofrimento, desviam seus olhos para não ver o infortúnio deles. Estes, como Nabal, que foram enviados 10 jovens por Davi a ele, e este os desprezou, logo após ter sido abençoado por eles, que não tinham nada, só que decidiram caminhar atrás das minhas pegadas. Assim como ele recebeu esses 10 jovens com desprezo, ele ficou imóvel, como pedra, e aos 10 dias morreu. Assim julgo eu a afronta daqueles que se levantam contra meus filhos, que logo após receber o bem deles, lhes pagam com o mal. Sede sábios, fujam do mal proceder, para que possam ir bem. Aquele que crê que receberá o bem, mas menospreza o seu próximo, vive enganado, porque certamente a justiça será feita. Veja Noemi, ela tinha tudo. Chegou à escassez, fugiram para uma terra pagã e se esqueceram de retornar, até que o infortúnio chegou à sua vida. Viúva e sem filhos, empreendeu caminho à sua terra com a viúva de um de seus filhos. Noemi caminhava e sentia pesarosa e derrotada. Sua mente não parava de pensar em como poderia se sustentar e ajudar a jovem viúva que caminhava com ela. Horas de pressão mental foram aquelas, mas esta continuava sua travessia. A humilhar-se a mim sem entender os meus propósitos, a guiei e a abençoei através daquela jovem viúva, a qual eu cheguei ao mundo através dela. Tais são os desígnios eternos para aqueles que me buscam com um coração indivisível. É fácil para aquele que tem dizer, como o jovem rico, que me ama e guarda os meus mandamentos. Mas na hora de dar tudo por minha causa, não se negam a si mesmos. Em verdade vos digo que é mais fácil que um camelo entre pelo olho de uma agulha do que um rico entre no céu. Pois o rico vive confiante no que tem, mas o pobre, sua confiança está posta em mim, e estes herdarão as mansões celestiais. As mansões eternas. Cuidai-vos da levedura, esta corrompe todo ser, destrói os pensamentos e aniquila o coração, fazendo com que morra todo o afeto natural neste. Aquele que queira seguir minhas pegadas, sob suas próprias expectativas, o golpe não se fará esperar. Lembre-se de Jonas. Teve que estar sepultado sobre as águas, dentro do grande peixe, para poder avançar sobre os meus desígnios, e mesmo ao ser levantado das águas e cumprir com o estabelecido,
cirou de morte diante de minha misericórdia. Assim, enganoso e perverso é o coração do ser humano, no qual seu eu maligno está vivo. Aproximem-se de mim e cada dia sejam perfeitos em mim. Eu faço pacto com todos aqueles que me buscam de coração. Recordai a vosso pai Jacó. Com astúcia e engano, se apoderou daquilo que ele acreditava merecer. E ainda que meu olho estivesse posto nele, ele não esperou os meus tempos e trouxe sobre si grande amargura, ajudado por sua mãe, que diante do infortúnio avançou em seu próprio proceder. Assim foi astutamente enganado por anos, para que assim eu pudesse retirar de dentro dele o eu maligno com as penúrias e o entendimento de causa e efeito. Grande tristeza acarretou Jacó a sua vida, mas eu o consolei em todas elas e o fiz descansar em paz, em boa velhice, assegurando sua salvação. Não era minha vontade que ele passasse tanta dor, como a que Davi também passou, mas o pecado leva a isso. O dragão, a serpente antiga que se chama Diabo e Satanás, leva isso ao engrandecer o coração humano. E assim, ao engrandecer o coração humano, estes enredam suas vidas a tal ponto que minha bênção não pode alcançá-los e acarretam sobre eles maldição após maldição. Isso enche com orgulho e altivez de espírito, com lisonjas e bajulações, com avareza e crueldade. Todo reflexo de mau caráter provém dele. Senta-se reinante em vosso ser, e enquanto isso ocorre, não há possibilidade de salvação no humano, se não passa por grandes penúrias, para assim, talvez, possa reconhecer sua grande enfermidade e buscar diligentemente a saúde em mim. Babilônia. Como dragão, enganou o mortal, fazendo-o crer que ele mesmo, sem a minha ajuda, poderá se salvar. Que qualquer caminho leva ao meu reino, e que dando migalhas ao necessitado é que serão eximidos da maldição. Enquanto ela, sentada como rainha entre colinas, rodeada de todo luxo, logo não poderá morder seus manjares, por causa da dor que terá em sua língua. E aqueles que, seguindo suas filosofias espúrias, façam pacto com ela, em vez de fazê-lo comigo, seu Criador e Redentor, não terão repouso nem de dia e nem de noite, porque as úlceras comerão sua carne e não terão quem os ajude. Mas estes não estarão assim porque não souberam o real caminho, mas sim porque o souberam, mas desdenharam. Dias de choro e de lamento será aquele, mas meus filhos, aqueles que fizeram pacto de sacrifício comigo, serão resguardados das pragas que açoitarão ao rebelde mortal. Eu vejo e examino o coração mortal, conheço vossos motivos. Aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, e aquele que não se importe perder sua vida a salvará. A história se repetirá. A falsa religião será exaltada, mas os que nunca receberam a real luz serão iluminados e terão que decidir. Os Estados Unidos da América do Norte já criaram leis sob a bandeira da besta romana. Com boa imagem desta, segue fielmente seus passos atrás dos caminhos da serpente antiga, aquele dragão que se levantou com grande fúria pelo pouco tempo que lhe resta.
Assim como eu fui odiado sem causa, todos os que me seguem serão odiados em meu nome. Serão odiados por meu nome. Meus servos fiéis não devem esperar outro tratamento diferente. Fui injustiçado como criminoso e levantado entre eles, e mesmo ali salvei a um deles. Assim também vós serão tratados como criminosos, mas mesmo nas mais rudes e densas provas, eu estarei convosco. Em injustiças, cárceres e sentenças, minha luz iluminará. E mesmo alguns que ali estejam serão convertidos. Mesmo alguns que ali estejam serão convertidos. Esperai e vede que eu sou Deus. Perfeito plano estará entre vós para a salvação, portanto não temais, pois não serão envergonhados no mau tempo, e eu os saciarei onde quer que estejam, como fiz com Israel quando vagava no deserto, e com Elias quando fugia de Jezabel. Portanto fazei pacto comigo, por meio de sacrifício, e eu estarei sempre convosco. E eu pelejarei vossas batalhas, e farei cair muralhas, como as de Jericó, diante de vós, porque a boca de Jeová o disse. Palavras fiéis e verdadeiras que deixo do Eterno para cada um de vós. Que o Senhor nos abençoe.